Depois de 90 minutos de sofrimento, finalmente veio o grito de gol. Barulho goiano também na Rússia. E depois da vitória, não há o que tire a confiança da torcida. Foi 100%, é nós, é Brasil! Em Trindade, a festa é do Divino Pai Eterno. Uma alvorada festiva marcou o início da romaria. Especial 20 anos sem Leandro. Cuidar de doentes já era um projeto do cantor muito antes dele se tornar famoso e descobrir que tinha um câncer raro. O mesmo acaso que deu ao cantor um talento raro, o colocou frente a frente com uma das formas mais incomuns e perigosas da doença. Sexta-feira, 22 de junho, o J2 está no ar. Olá, boa noite. Olha, se a estreia foi xoxa, com empate, hoje a seleção brasileira venceu seu primeiro jogo na Copa da Rússia. Um placar de 2-1 chorado, tudo bem, em cima da Costa Rica. Mas como diria o Galvão, foi teste para cardíaco, viu? As nossas equipes te mostram agora como foram as reações da torcida goiana. Primeira parada, aeroporto de Goiânia, e olha, com exclusividade, passageiros torcendo pro voo atrasar só mais um pouquinho, vai. É jogo do Brasil, amigo. Copa do Mundo, com direito à arquibancada no saguão. Costa Rica querendo complicar as coisas pra gente, hein? 0-0 no primeiro tempo, então trocamos o aeroporto pelos bares. Mas a tensão é a mesma. Muito tenso, o Brasil tem que ganhar. Neymar não brilha. Aqui ele até pede pênalti. O árbitro marca. O juiz deu pênalti. Só que depois anula. Até o comediante Tiro Lipa, aqui em Goiânia, para um show hoje à noite, ficou meio assim, hein? A gente ficou chateado com o juiz foi muito coisado, né? Você viu que ele pegou muito no pé. Tudo bem, o Neymar tava caindo, mas ele pegou. Agora, numa escolinha cheia de crianças, a maioria curtindo a primeira Copa da vida. Ah, aqui não tem como não dar sorte, né? O esporte educa, né? E aí nós temos, assim, a responsabilidade de assistir e também de cuidá-los, né? 47 do segundo tempo. Felipe Coutinho abre o placar. E no último minuto dos acréscimos, Neymar se redime. Fecha a conta. Bom, foi um jogo difícil, mas pelo menos a vitória veio, né? Sim! Quarta-feira que vem o Brasil joga de novo e a gente vai torcer, certo? Sim! E a gente vai torcer como, turma? Tinha torcedor com tanto medo que até viu o gol do adversário, que não existia, né? Placar de 2-0 do Brasil contra a Costa Rica. E na Rússia também teve torcida goiana da melhor qualidade. Olha aí. Estamos chegando aqui no estádio, o mar verde e amarelo toma conta aqui ao redor do estádio. O pessoal está muito empolgado. Trazer o calor de Goiás para cá, para aquecer os corações e os pés dos jogadores. Tem vilanovense aqui, ó! Todo lugar do mundo tem! Estamos aqui com a torcida, tem pandeiro, tem tum-tum, tem batuque. 94 Romário, 2002 fenomenal, primeiro tetracampeão, o único pentabrasileiro. Exemplo de alegria, né? Agora voltando aqui para a nossa capital, por causa do horário do jogo, 9 da manhã, muita gente imaginou que não teria torcida na rua, mas teve sim. E quem assistiu o jogo pela telinha também vibrou bastante com a nossa vitória. Seu Antônio, ou Baiano, como é carinhosamente conhecido, preparou a casa toda para a Copa do Mundo. Até o poçante, puxado pela morena, entrou no clima. Brasil! Jogou no Goiás na década de 60, mas hoje é só torcedor mesmo.
Ainda bem que Coutinho acabou com a aflição do seu baiano. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! E minutos depois, o Neymar deu um certo alívio. Na região da 44, dezenas de pessoas foram à loucura com a vitória da seleção. O jogo já acabou tem um tempo, só que o pessoal continua aqui, ó, comemorando a vitória do Brasil. E pelo visto não tem hora pra acabar. Foi merecida a vitória, foi 100%, é nós, é Brasil. Brasil, gente, nem que seja no último tempo. Foi um jogo sofrido, mas no final, ufa, vencemos. Haja coração, como diz nosso amigo Galvão Bueno, né? Sofrido, mas foi bom. O que é o futebol? 91 minutos de puro sofrimento. Teve muita oração para essa nossa vitória. E é sobre oração que a gente fala agora em mais uma Romaria do Divino Pai Eterno, que já começou lá em Trindade. Esta é a segunda maior romaria do país, que espera receber 3 milhões de visitantes este ano. Nós separamos aqui no nosso telão esse trajeto dos romeiros até chegar na cidade de Trindade. Muita gente faz esse caminho a pé, um caminho que passa dos 18 quilômetros, e a gente montou esse trajeto, que começa lá na GO 060, pertinho do terminal Padre Pelágio, onde foi colocado esse portal. A rodovia dos Romeiros tem pista exclusiva para os pedestres, é iluminada e ao longo dela estão os 14 painéis do artista plástico Omar Souto, que retratam a Via Sacra. No quilômetro 9,5 da rodovia, o romeiro encontra essa barraca aqui, ó, onde tem cafezinho, tem leite, tem reforço ali para o romeiro continuar essa viagem, até mesmo com massagem nos pés. Muitos precisam dessa ajuda para conseguir chegar ao portal da cidade. É o momento preferido dos romeiros para tirar aquela selfie, aquela sensação de dever quase cumprido. Afinal de contas, nesse ponto aqui já foram 16 quilômetros. Só que a caminhada não acabou não, meu amigo. Daquele portal da entrada da cidade até chegar na Basílica, ainda tem mais 2,5 km, 25 minutos em média. O romeiro pega a Avenida Raimundo Aquino, depois vira à esquerda na Manuel Monteiro, à direita na Avenida Dom Pedro II e aí então chega ao Santuário Basílica como último sacrifício para chegar, que é enfrentar essa escadaria até chegar à parte interior, né, até chegar ao interior da Basílica do Divino Pai Eterno. Muita gente vai até de joelhos mesmo para pagar as suas promessas. Agora vamos ver ao vivo como é que está o movimento lá na Basílica do Divino Pai Eterno, a presença dos fiéis nesse primeiro dia de Romaria. Quem está lá é o nosso repórter Theo Taveira. Boa noite, Theo. Fala, Matheus, boa noite para você, a todo mundo que está com a gente no J2. Com certeza, nessa sexta-feira já tem movimentação por aqui, afinal de contas é o primeiro dia, mas a gente sabe que o grosso desses romeiros, a maior parte das pessoas, chega a partir deste sábado, porque sábado e domingo tem programação especial. Vou dar uma pincelada aqui para você que está interessado em participar, já fique bem informado. Amanhã, portanto, às 6 horas da manhã, tem a 15ª Romaria Arquidiocesana, Matheus. Aí depois, às 4 horas da tarde, tem a 3ª Romaria da Juventude Redentorista, e aí já no domingo tem a 12ª Romaria Franciscana, com partida para 5 horas da manhã. Lembrando que todas essas romarias, essas festas que eu acabo de citar, todas elas começam em Goiânia, tem aquele momento especial de bênção no trevo da capital, e aí as pessoas recebem aquela energia fundamental para enfrentar nada menos que 22 quilômetros, Matheus. Uma grande caminhada que nessa edição da Festa do Divino Pai Eterno em 2018 tem uma chegada especial, porque os organizadores prepararam aqui uma clínica de podologia, Matheus. Já pensou, o pessoal vai ganhar aquele cuidado especial nos pés para tornar esse final de caminhada um pouquinho mais confortável. Bom, foi nessa sexta-feira, portanto, o início oficial da Festa do Divino Pai Eterno. Começou cedinho, às 5 horas da manhã. A Terciane Fernandes caiu da cama e acompanhou tudo para mostrar para vocês agora no J2. Vamos ver. A alvorada festiva marcou o início da segunda maior festa religiosa do país. A gente vem pagando promessa e tudo pela fé. Bem cansativo, mas compensa, é bom. Da Igreja Matriz, a procissão da penitência foi guiada pelo estandarte da Santíssima Trindade. Os fiéis acabaram de sair lá da Igreja Matriz e durante todo o trajeto a gente vai ouvindo a missa sendo aí levado pela fé
ao Divino Pai Eterno? Eu já recebi muita graça nos pés dele, netos, bisnetos. Aos primeiros raios de sol, os romeiros subiram a rampa do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Salva de palmas para os devotos que conseguiram chegar até aqui. Aos pés do Divino, rituais e muita oração. Embora muitas barracas ainda estejam sendo montadas, já dá para notar que o clima em Trindade é outro. O mesmo se vê na rodovia dos Romeiros, um pouco acanhada, é verdade, e com aquele friozinho típico dessa época. Mas nada que desanime quem tem gratidão. Isso aqui é muito gratificante. A gente vem já há vários anos, então a gente não mede esforços para fazer isso. Muito legal. Netel Taveira, me despeço de você fazendo um convite para os nossos telespectadores, já que na semana que vem o J2 desembarca lá em Trindade, estaremos juntos com os fiéis aí na capital goiana da fé. Boa noite. E olha só, a falta de iluminação pode ter contribuído para um acidente no residencial Centerville, que terminou na morte de um ciclista. As imagens mostram o momento em que seu Donizete Alves Barbosa, de 56 anos, seguia de bicicleta e foi atingido por um carro. Ele foi arrastado e morreu na hora. O ciclista seguia na Avenida Center e o carro vinha da CV22, no residencial Centerville, em Goiânia. Quem dirigia o carro era uma mulher. Depois do acidente, ela continuou aqui no local e chegou a fazer o teste do bafômetro. O resultado, segundo a Delegacia de Trânsito, foi negativo. A suspeita é que ela não tenha visto o ciclista, já que o local é pouco iluminado. A Maria Aparecida mora aqui perto há 3 anos e já presenciou 4 mortes em acidentes de trânsito na região. Muito escuro, não tem sinalização, as pessoas não respeitam a velocidade. As secretarias de infraestrutura e de trânsito aqui da capital prometeram mandar uma equipe amanhã para resolver o problema da sinalização e também da iluminação. Tomara que isso aconteça antes de outro acidente. Intervalo rapidinho no J2 e a seguir você vai ver uma reportagem especial para marcar os 20 anos sem o cantor Leandro. Ele que fez sucesso com o irmão Leonardo e foi vítima de um câncer raro. Como seria o tratamento se fosse hoje, hein? Te conto logo após o intervalo, faço questão da sua companhia. Amanhã, dia 23 de junho, faz 20 anos que o Brasil perdeu um dos maiores ídolos da música sertaneja, o cantor Leandro, da dupla com o irmão Leonardo. Leandro foi vítima de um câncer raro e o sonho dele de ajudar pacientes com a doença foi realizado pela família. O tratamento para o câncer que o levou aos 36 anos de idade, o tumor de Askin, não evoluiu em nada nas últimas décadas. Há mais de 30 anos, um menino de Pé Vermelho do interior de Goiás fez uma promessa em que quase ninguém acreditaria. Falava que um dia, se ele tivesse condição, ele ia abrir uma casa para apoiar pessoas que não tivessem lugar para ficar. Essas palavras que atravessaram décadas teriam sido ditas aqui, em frente ao Hospital Araújo Jorge. É que na época, o moleque de Goianápolis passava dias engraxando e vendendo sapatos. Mas para a própria realidade difícil, acredite, ele nem ligava tanto assim não. O que incomodava de verdade era ver todo dia o sofrimento dos pacientes que vinham do interior para cá e não tinham onde dormir na capital durante o tratamento. Foi assim que nasceu um sonho, muito mais inocente do que possível para a maioria das pessoas comuns. Mas é que de comum, o menino Luiz José da Costa não tinha nada. Poucos anos depois, olha lá onde estava o engraxate, em cima do palco. O Luiz, agora Leandro, famoso no Brasil inteiro na dupla com o irmão Leonardo. E se você acha que o sucesso apagaria o sonho de menino, dá uma olhada no sorrisão da dona Dejanira. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu, nem pensava que eu ia chegar aqui nessa casa, que tem tudo dele aqui, né? Como fosse a casa dele. Mas essa casa é também de muito mais gente. Se não fosse aqui, aí eu tinha que até ter largado o tratamento, né? Porque nós não tínhamos onde ficar, né? Não tinha condição de pagar transporte. Essa é a mesma história de 60 pessoas que vieram para Goiânia tratar algum tipo de câncer e que se hospedam na Casa de Apoio São Luís, criada pela família do Leandro depois que ele morreu. Aqui você almoça, você janta, você lancha, você dorme, você banha, você vive e não paga nada. Pelo que o Leandro passou, eles ficam com aquela fé
né, de melhorar. Esse trabalho que já ajudou centenas de pessoas contrasta com a própria história do Leandro, que nunca chegou a melhorar depois do diagnóstico. É que o mesmo acaso que deu ao cantor um talento raro, o colocou frente a frente com uma das formas mais incomuns e perigosas da doença. O tumor de Askin, um tipo de câncer que surge sempre na região do tórax, perto de órgãos vitais como o pulmão. É um tumor que é descoberto geralmente numa fase já avançada, é de um comportamento extremamente agressivo, chegando a duplicar de tamanho em até 15 dias. Foi assim com o Leandro, que descobriu a doença no final de abril de 98 e morreu 2 meses depois. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Mas será que hoje, 20 anos depois, o final dessa história poderia ser diferente? Pode ter alguém que mudaria a sequência de eventos por experiência própria. Mas avanço tecnológico que tenha permitido que isso se torne uma regra, não, isso não existe ainda. No hospital que serviu de inspiração para o sonho do Leandro, histórias como a dele são raras. Por aqui passam, em média, 5 casos de tumor de Askin por ano. Na frieza dos negócios, um número que não chama atenção. Não existe o interesse da indústria farmacêutica estabelecer, fazer uma medicação alvo específica para esse tipo de tumor, porque ele é muito raro. É difícil a gente falar em futuro para tumor de Askin. E o nosso abraço solidário a toda a família do Leandro e aos fãs vai com imagens ao vivo, lá da Sala dos Milagres, em Trindade, onde há um espaço dedicado ao cantor. J2 está ficando por aqui. A você, muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. E até segunda-feira. Amanhã você continua com a equipe de jornalismo da TVA Anhanguera. Tchau, obrigado.